viveu um momento esse final de semana de muita dor para as famílias de 2 médicos que foram encontrados mortos. A Polícia Civil investiga, inclusive, esse caso. Sabrina Barbosa, bom dia, Sabrina. Sobre esse tema, você traz os detalhes agora. Tribuna Livre, com Bruno Pereira. Bom dia, Bruno. Bom dia novamente a todos os nossos telespectadores que estão acompanhando a nossa programação. Olha, muita tristeza nesse caso mesmo em Campina Grande. A Polícia Civil está investigando as circunstâncias dessas mortes, ou seja, 2 médicos foram encontrados mortos em seus respectivos apartamentos, cada um em uma localidade diferente. E a polícia ainda investiga se um caso tem relação ao outro. Eu vou contar para vocês como tudo aconteceu, porque no sábado, por volta das 4 horas da tarde, o SAMU recebeu um chamado para atender um homem que foi encontrado caído no interior do seu apartamento. Tratava-se do médico cirurgião José Roberto de Souza, de 32 anos. Quando a equipe socorrista chegou até o local, o profissional já estava em óbito. Não tinha nada no interior do apartamento que pudesse formar como algo voltado a arrombamento. Ele estava apenas caído. A princípio seria, segundo a equipe do SAMU, um princípio de infarto, mas foi descartado. Por isso que a Polícia Civil está investigando toda essa situação, porque ele foi realmente encontrado caído dentro do seu apartamento. Era médico atuante no município de Campina Grande, de 32 anos. O médico, nesse caso, era natural de Cajazeiras, atuava no Hospital de Trauma da cidade de Campina Grande. Inclusive, o Conselho Regional de Medicina emitiu uma nota de falecimento e lamentando a situação desse médico, o profissional que já era bastante conhecido na região e era natural da cidade de Cajazeiras, com atuação em Campina Grande no Hospital de Trauma. Um caso similar depois foi identificado horas depois. Não demorou muito, também aconteceu um outro chamado pela base do SAMU para em outro determinado local, onde haveria um corpo caído também, muito semelhante a esse primeiro caso que a gente acabou de falar. Esse caso, segundo, foi no bairro do Catolé, em Campina Grande. Trata-se de Diego Henrique Silva, de 29 anos. Ele foi também encontrado caído no seu apartamento. Essa morte teria ali acontecido por volta das 7, 8 horas da noite, ou seja, logo um período depois do primeiro acontecimento com o médico, aconteceu esse outro também. Diego, de 29 anos, também era médico, mas era médico recém-formado. Segundo as primeiras informações que a Polícia Civil nos transmitiu, é que o rapaz teria inalado uma substância tóxica que deveria ter ali danificado partes das vias aéreas e os pulmões. A primeira impressão que a Polícia Civil passou para a imprensa teria sido isso. Ele teria inalado essa substância tóxica que ali ele ficou sem ar porque teria danificado os pulmões. A polícia informou ainda que há marcas semelhantes à de queimadura por parte do corpo dele, né? Do corpo da vítima, o Diego, de 29 anos, teria ali algo queimado no corpo dele. Além disso, foi encontrado também, esse detalhe que a polícia quer investigar, uma taça de vinho no local onde ele foi encontrado, que foi no banheiro do apartamento, onde o corpo foi achado pela polícia. Tinha uma taça de vinho também. A polícia está no interior do apartamento investigando desde ontem, com algumas imagens também e depoimentos de vizinhos, para saber se alguém teria entrado no apartamento de Diego e se outras pessoas estavam presentes no momento dessa situação. Mas ele foi encontrado sozinho, caído no banheiro e, infelizmente, com todas essas características que a gente acabou de falar. O Diego Henrique, ele tinha se formado em 2020, chegou a atuar na linha de frente da Covid, também era conhecido por alguns colegas da área de medicina e ele era natural do município de Santa Cruz do Capibaribe. Volto com você, Bruno, direto aos estúdios. Obrigado, Sabrina. Não dá para você ter uma afirmação sobre o que aconteceu. Pode dividir comigo em relação a esse tema? Somente o trabalho da perícia, somente o trabalho investigativo que vai trazer. Pode dividir aqui, Mozart, comigo, por gentileza, para que eu possa ver os 2 médicos de Campina Grande que foram encontrados. Pronto, obrigado. Sobre esse caso de Campina Grande, primeiro, as pessoas perderam a empatia, as pessoas perderam o sentimento de respeito às famílias, respeito e consideração. Cada comentário desnecessário, maldoso, covarde na rede social é impressionante. Se você olhar os Instagrams, que são páginas que divulgam essas ações, os comentários maldosos, né?
Respeitem pelo menos a dor da família. Se coloca no lugar, e se fosse um parente seu, se fosse o seu pai, a sua mãe, o seu filho, a sua irmã, que tivesse partido, você queria qualquer tipo de comentário covarde mesmo. O povo comentando, foi isso, foi aquilo e tal. Quem vai dizer o que foi é a perícia. E mesmo assim, se você vai comentar, você tem o direito a comentar, a liberdade. Mas qual é o tipo de comentário que você está fazendo? É para atingir a honra, é para desrespeitar, é para falar mal da conduta de quem já morreu. Não faz isso não. Respeita, seja um médico, seja um trabalhador, seja quem quer que seja. Seja quem quer que seja. Respeito é preciso ter pelas pessoas. Porque tá demais o que eu vejo na rede social de quando morre alguém, que você bota lá uma página, quando alguém é assassinado, quando alguém é morto, quando alguém comete suicídio, foi isso, foi aquilo, foi... Não faz isso não, gente. Por trás de todo e qualquer acontecimento tem uma coisa chamada família. Tem um pai, tem uma mãe, tem um filho, tem uma filha. É preciso ter um certo controle em relação a isso. O camarada pega um telefone e diz o que quer, do jeito que quer, o que pensa. Infelizmente tem sido assim. Sobre esse caso, aguardar o relatório final da Polícia Civil da Paraíba para saber o que de fato aconteceu. Nessa semana, o Cines João Pessoa